está acontecendo no mercado sob todos os aspectos, desde o ponto de vista regulatório até o ponto de vista preço e condições de mercado e tudo mais. Com a situação que nós estamos vivendo com a pandemia, o nosso conselho decidiu que nós deveríamos fazer os nossos grupos de trabalho ampliados com participação de convidados, e nós já estamos fazendo isso pelo 3º mês. E para que a gente possa dar andamento na nossa reunião de hoje, eu tentei fazer uma rápida reflexão de tudo o que vem acontecendo desde meados de março, quando nós entramos nessa questão da pandemia. Num primeiro momento, nós, lá ainda em março, levantamos a bandeira de que não seria justo que o consumidor pagasse essa conta sozinho, né? Por que nós dissemos isso? Dissemos isso porque o histórico mostra que é muito comum que o setor elétrico acabe blindando os seus agentes e, no fim, acabam repassando os custos para todos os consumidores, né? E era a nossa posição, naquele momento, que todos deveriam participar dessa solução, inclusive os operadores e administradores do sistema. Já que o vírus é democrático, nenhum agente pode imaginar que estará intocado sem dar a sua contribuição numa hora dessa. Nesse momento, nós começamos com diálogos e decisões que a gente achava importante fossem tomadas para minimizar o impacto. E, obviamente, nós procuramos todas as associações para esse diálogo. O caminho certo para a gente falar com todas as associações é o FASE, que é o Fórum das Associações do Setor Elétrico, e o presidente é o Menel, e o Menel tem a grande maestria de conseguir coordenar nada mais, nada menos do que 27 associações, cada uma, evidentemente, olhando as suas prioridades, mas o Menel tem essa maestria. E conseguimos, junto com o FASE, a conclusão de um estudo que acabou sugerindo para o governo uma solução de convergência possível entre os segmentos do setor, que hoje estão aqui representados para conversar com vocês. Essa situação termina com a publicação do decreto, não é? E que, obviamente, ele tem alguns entendimentos, e o primeiro entendimento que a gente tem que ter dele é a própria contribuição para a audiência pública que abriu a ANEEL. Então, nós encontramos no decreto, numa primeira análise, depois a gente vai ouvir o Schweppes e a Mariana entrarem no detalhe, muitas das definições ficaram a cargo da ANEEL, e daí é possivelmente o que a gente possa contribuir na audiência pública até a semana que vem. Obviamente, nós reconhecemos, como consumidores, algumas melhorias em relação a empréstimos tomados no passado e as medidas de socorro do setor. Eu acho que não há dúvida quanto a isso. Mas também a gente encontra muito espaço para que a gente consiga ainda avanços na regulação, essa regulação que a ANEEL está propondo em audiência pública. Para passar a palavra e para continuar a nossa reunião, não quero usar muito do tempo dos nossos ilustres convidados, a gente continua defendendo um tema que eu achei que devia ser unanimidade até ontem à noite, quando um porteiro aqui do prédio me disse que ele não concorda que o consumidor é o ser e a razão de ser do setor elétrico. Eu achei que era uma unanimidade, mas nós vamos continuar sempre usando esta bandeira, porque, evidentemente, tudo o que acontece no setor é em função do consumidor. Então, eu só queria colocar isso para mostrar um pouco do cenário que nós estamos vivendo e, na sequência, então, eu vou pedir na sequência de que o setor
funciona, geração, distribuição e comercialização. Vamos passar a palavra para o Menéu. Uma vez mais, Menéu, muito obrigado. E você tem, então, segundo a Heloísa, 10 minutos para nos contar a sua história. Menéu, ao som, Menéu, precisa ativar o microfone. Ah, bom. É porque você tinha desativado, daí eu fiquei perdido. Mas eu estava dizendo que é uma honra estar aqui junto com a ANASSE, e que tem já no seu conselho, no seu presidente do conselho, um grande amigo meu, que é o Otávio, e você, Carlos, que eu tenho grande admiração por você, pela Mariana e pela equipe da ANASSE. Quero cumprimentar o Reginaldo, meu companheiro aqui de longas jornadas, o Madureira também, que está aqui, que estamos sofrendo junto aí esse problema, o Carlos, a Mariana, enfim, todos que estão aqui presentes. Eu gostaria, de início, de registrar a complexidade da operação de ajuda do setor. Eu lembro que a gente começou, Carlos, tentando uma solução sem necessidade de empréstimo, porque essa solução não comprometeria a tarifa futura dos consumidores, dentro da linha que você está preconizando. Só que essa solução não se mostrou viável, porque a complexidade da implantação era muito grande. Então, nós tivemos que ir por um caminho em que você vê que é a linha defendida pelo estudo que você mencionou, que foi contratado e apoiado por 11 associações, né, do setor elétrico. Algumas estão aqui presentes, como é o caso da Abracel, como é o caso da Abrad mesmo, como é o caso da ANASSE, que foi apoiadora, da ABIAP, que foi contratante do estudo. E o estudo teve um grande mérito, Carlos, que foi organizar a maneira com que a gente poderia atacar o problema em todos os níveis possíveis, sempre com um objetivo, que era o prestar ajuda, mas onerar o mínimo possível o consumidor do ACR. Sempre se admitiu, nesse primeiro momento, que o ACL ia resolver seus problemas em contratos bilaterais, negociações bilaterais. Eu estou vendo os pronunciamentos do Reginaldo, em que mostram um prejuízo considerável no ACL, que vai ser absorvido, vai ser administrado pelo próprio ACL, pelo menos até onde está dimensionado. Então, esse é o primeiro registro de que a solução de bala de prata não funcionaria e que precisaria uma solução plural, mexendo em todos os elementos regulatórios possíveis, como foi procurada pela ANEEL desde o começo, com aquela nota técnica número 1 do grupo coordenador do setor elétrico, grupo da crise, enfim, que foi criado pela ANEEL, GMSE. A nota técnica número 1, muito boa, o nosso trabalho se reporta a ela, só que ela não trouxe uma organização temporal como nós estamos defendendo, e estamos agora completando a primeira fase, que é a fase do empréstimo, de dimensionar esse empréstimo. Eu concordo com você que a medida 950, ela trouxe um comando legal. O decreto acrescentou pouco a ela. O decreto 10.350, eu acho que acrescentou pouco e realmente transferiu o protagonismo da regulação para a ANEEL, né, que teve que fazer todos os cálculos, etc. Nesse sentido, cabe aqui um registro de elogiar a nota técnica da ANEEL, que subsidiou a minuta de resolução, que está em audiência pública. Ela trouxe uma explicação muito grande, detalhamento de metodologia, e sem entrar no mérito se as metodologias são boas ou não, ela abriu essa nota técnica da ANEEL pelo nível de detalhe,
ela abriu uma possibilidade de nós fazermos contribuições muito mais eficazes, porque de aprimoramento, porque você tem a metodologia, você pode discutir claramente. Não surgiu um número de 15 bilhões e 400 e depois, como o arrazoado do diretor Sandoval foi para 16 bilhões e 100 milhões, não surgiu do nada, tem lá toda uma justificativa. Então, nós podemos discordar do que está lá, mas temos elementos para discordar. Então, eu quero aqui registrar os meus parabéns para a ANEEL. Quanto ao trabalho que foi executado pela PSR, que nós já nos referimos aí de 11 associações setoriais, eu quero te dizer que nós discutimos muito com a ANEEL a quarta etapa ali que ele propõe, né? Ele propôs 3 etapas iniciais. A primeira era essa do empréstimo, a segunda, as soluções negociais, a terceira, as regulatórias, e a quarta, uma avaliação das 3 anteriores para detectar a necessidade ou não, eventualmente até de um novo empréstimo, ou, se houver um saldo positivo, uma redução do empréstimo, de tal maneira a impactar o mínimo possível o consumidor. Essa quarta etapa, o próprio diretor-geral da ANEEL achou que não seria necessária, mas se a gente lê com atenção agora a nota técnica da ANEEL, a gente vê que algumas coisas ainda precisam ser avaliadas e deixa muito claro isso, então, o acerto e a necessidade de organizar a ajuda em quatro etapas. Você me pediu para falar um pouco especificamente sobre os efeitos sobre a geração. Então, eu queria começar falando da minha associação, dos meus associados que são autoprodutores, e justamente na parte de geração, da produção. A maioria dos autoprodutores que fazem parte da ABIAP, eles têm um portfólio de geração, porque nem é conveniente ter integralmente autoprodução para atender a sua carga. Então, há sempre um portfólio. Esse portfólio é feito por diversas fontes de geração e diversos contratos, normalmente no mercado livre. De tal maneira que os autoprodutores eles se apresentam como uma espécie de hedge que permite uma administração do par carga-geração com maior facilidade do que outros consumidores. Já os geradores produtores independentes, eles apresentam um dispositivo, quer dizer, a nota técnica da ANEEL tinha um dispositivo segundo o qual as distribuidoras não vão poder diminuir os contratos. Quem aderir, naturalmente, porque é uma adesão voluntária, quem aderir não vai poder reduzir os contratos de geração. Então, é uma parte que dá uma blindagem, como você colocou no primeiro slide aí que você projetou, dá uma blindagem para a geração, de tal maneira que não comprometa pagamentos lá junto à BNDES, financiamentos, etc. Ao mesmo tempo, nos agrada, sob o ponto de vista de geração, o aspecto, a possibilidade de negociações voluntárias bilaterais entre geradores e distribuidoras. Isso porque interessa, eventualmente, aos geradores fazer essa renegociação. Então, ao ser permitido isso, dar um comando para... O gerador sempre pode fazer, mas as distribuidoras teriam dificuldade sem um comando legal. Então, tendo esse comando legal, fica também uma flexibilidade para os geradores. Sobre não a nota técnica agora, mas a reunião de diretoria da ANEEL, teve um adendo, um arrazoado apresentado pelo diretor Sandoval. Eu só gostaria de comentar que, nesse momento, não há como a gente não se sensibilizar com os consumidores dessas distribuidoras, né, que foram recentemente privatizadas. Mas
eu até perguntaria para o Madureira, né? Quando é que a gente vai ter uma solução estrutural e definitiva? Porque eu lembro que nós criamos condições para que as distribuidoras fossem privatizadas, quer dizer, criamos atrativos para que elas fossem privatizadas, era de conhecimento de todo mundo aceitou as regras. Quando vieram os primeiros reajustes extraordinários, etc., houve uma reação muito grande, né, da classe política, inclusive, de não permitir que fossem feitos esses reajustes, que naturalmente seriam grandes, porque elas estavam sem reajuste desde, se não me engano, 2013. Né? E agora, depois do arrazoado aí, eu acho, né, tem uma visão de que vai se perpetuar essa dificuldade, porque nós estamos jogando para frente os reajustes, o que é natural, mas vai ficar sempre a incógnita. Será que quando vier o aumento realmente tarifário para adaptar a real condição da concessionária, aquela que o investidor deu o seu bid na hora da licitação, será que vai passar esse aumento realmente ou nós vamos continuar a prolongar indefinidamente a nossa ajuda, né, os nossos subsídios às distribuidoras? Eu ressaltaria ainda o seguinte, que eu vejo na tua linha, Carlos, de ter o mínimo valor desse empréstimo, que evidentemente que é um empréstimo que vai onerar os consumidores. Eu gostaria de, nessa etapa seguinte agora, que a gente realmente olhasse recursos dos fundos setoriais, né, como Proinfa, o PID, eficiência energética, e principalmente a taxa de fiscalização da ANEEL. Não sei, nem eu não disponho desses dados, não sei quais são os valores, mas nesse momento qualquer valor é significativo para reduzir a necessidade final do empréstimo. Eu tive uma conversa com o diretor da ANEEL e ele me disse, olha, realmente o fundo do PID tem um valor relativamente grande, que pode ser usado sem comprometer o programa para o futuro. E a expressão dele foi o seguinte, nós levamos aqui na ANEEL 20 anos para consolidar esse projeto de PID, e não é agora que eu vou terminar. Tem um recurso represado, nós fizemos um levantamento, verificamos todos os valores que estavam já empenhados ou comprometidos, e ainda há um saldo. Esse saldo é que está querendo ser usado e depois, naturalmente, nos tempos de normalidade, a gente começaria a recompor esse fundo. Então, essas são as considerações iniciais e devolvo a palavra para o Carlos Faria. Obrigado, Menel. Obrigado pela sua observação. Você sabe que nós também olhamos com carinho essa questão do PID. Tudo que tiver disponível para evitar mais custo para o consumidor é importante. A gente só depois não pode, no futuro, imaginar que a gente vai reconstituir o valor que eventualmente seja usado agora, de novo, nas costas do consumidor. Mas, por isso que eu digo que tem que ser olhado com carinho. E essa questão dos custos que você citou, quer dizer, as taxas de administração, foi exatamente isso que eu coloquei na minha fala inicial. Quer dizer, nenhum agente pode imaginar que vai sair intocado. Eu queria dizer mesmo dos custos que estão dentro de ONS, ANEEL, CCE, de duplicidade de funções e coisas do tipo. Mas não é minha hora de falar, é a hora de a gente passar a pergunta para o Madureira, agradecendo também a presença. Madureira, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Carlos. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite, né? Queria cumprimentar aí o Daniel, né? Cumprimentar o Reginaldo, cumprimentar você, a Mariana, o Carlos, por esse encontro e também a todos os que estão participando dessa nossa reunião. Assunto a gente tem muito para falar, então vou tentar aqui, de uma maneira, ordenar um pouco a situação em que o setor de distribuição se encontra,
para que depois a gente possa estar conversando e ao mesmo tempo, procurar responder um ponto levantado aí pelo Menel. A primeira questão, quando nós tivemos aí, já estamos aí com mais de 60 dias, né, que se instaurou os efeitos da pandemia no nosso setor. E ele começou nas distribuidoras na mudança da forma de operar das distribuidoras. Nós tivemos que ajustar os nossos procedimentos, né? Continuamos com o nosso pessoal em campo, nós não tivemos como tirar o nosso pessoal de atendimento a situações emergenciais. O atendimento foi reformulado para que a gente não tivesse atendimento presencial. Nós tivemos que criar novos e ampliar alguns canais de atendimento. Os próprios funcionamentos das nossas centrais de operação, tanto centro de operação quanto centrais de atendimento, tiveram que ser reformulados para manter as devidas condições sanitárias. Ou seja, todo o nosso operacional foi afetado. No segundo momento, nós tivemos também afetado, de forma concomitante, as nossas operações no que diz respeito à gestão da inadimplência. Tivemos aí, na mesma resolução que a ANEEL estabeleceu, formas diferentes de funcionamento do setor de distribuição e a relação ao consumidor. Foi, por exemplo, determinado que nós ficaríamos por 3 meses sem efetuar a suspensão de fornecimento dos consumidores residenciais. Isso é um impacto muito grande no processo de arrecadação, porque todos vocês sabem que, no fundo, a ferramenta que permite que a gente consiga fazer a gestão da inadimplência é não vender energia para quem está devendo. Isso é comum em qualquer negócio, mas no setor de serviço público, às vezes se enxerga ele de uma maneira diferente. Na verdade, é você dizer, eu não vou continuar fornecendo para você, já que você não está pagando. Né? Então, nós ficamos sem essa ferramenta. Isso ocasionou um aumento da inadimplência que se somou à redução de mercado. Né? Nós temos efetuado essas medições e verificado aí uma redução de mercado aí da ordem de 14%, 15%, tem variado um pouco, mas em termos médios tem ficado nesse entorno. E tivemos um aumento da inadimplência que a gente acredita que esteja na ordem de 10%. Isso é uma avaliação do que nós temos no momento e a gente tem que fazer um exercício de como projetar isso ao futuro. Nenhum de nós é capaz, nesse momento, de dizer que a crise termina no mês de junho, como inicialmente planejado, todas essas atitudes. E como é que ela vai retornar? Né? A curva de retorno do consumo, a curva de retorno à adimplência, não é algo automático, que o consumidor, no outro dia, ele volta a pagar as faturas dele e volta a consumir a mesma quantidade de energia. Vocês estão no segmento de consumo, sabem disso, sabem que o cliente de vocês terá alguns mais, outros menos, mas terão dificuldades no retorno às suas atividades produtivas. Então, isso tem um impacto forte no segmento de mercado. O que a gente tem entendido e o que tem sido a nossa discussão, não só agora está muito voltada à ANEEL, né? Porque, como foi bem colocado aí por você, Carlos, e também pelo Menel, nós temos a ANEEL agora com todo o protagonismo de regulamentar, enfim, o que saiu lá da medida provisória e depois pelo decreto 10.350, nós temos uma necessidade de que seja trazido uma condição de funcionamento do setor elétrico. Às vezes, eu reajo quando se diz, não, é uma ajuda às distribuidoras. Não é uma ajuda às distribuidoras. O que está se colocando é um apoio ao setor elétrico. Né? É claro que ele se faz através das distribuidoras, porque as distribuidoras são o ponto de entrada de recursos para todo o mercado de energia. A menos dos consumidores livres, que estão aí bem representados por vocês e pelo Reginaldo, que a parcela de energia ela se dá através das comercializadoras, mas a parcela de fio também se dá basicamente através do setor de distribuição, a menos aqueles consumidores que estão conectados na rede básica. Em suma, é através do caixa das distribuidoras que você tem toda a entrada de recursos no setor. Por isso é que esse processo de financiamento em suporte para manter o equilíbrio do setor está se dando através das distribuidoras.
Esse ponto é muito importante porque quando a gente diz assim, bom, nós vamos criar um processo pelo qual todos os setores ficarão equilibrados e ninguém vai ter nenhum prejuízo com relação a isso. E você estabelece uma conta como essa conta de financiamento, e você diz para a distribuidora, por exemplo, olha, você tem que manter, você assume que você tomando esse financiamento, você vai manter o pagamento em dia de 100% daquele contrato que você tem com a geradora, de 100% daquele contrato que você tem com a transmissora. Esse é o compromisso que as distribuidoras assumem. Quando isso se faz, você está garantindo um equilíbrio financeiro e econômico para a geração e transmissão. Eles não vão ter uma perda em função do mercado aí que vai receber dos contratos que eles têm com as distribuidoras. 100% vai estar garantido. Por outro lado, nós também estamos garantindo aí que os encargos setoriais serão cobertos, né? serão recolhidos os valores correspondentes a esses encargos setoriais, assim como os tributos que são recolhidos aí ao governo, principalmente ao governo estadual, através do ICMS, mas também PIS, COFINS, ao governo federal. Então, todo esse equilíbrio ele se faz em cima da distribuidora. E a distribuidora não tem ainda, de forma clara, estabelecido como que ela vai ter recuperado o seu equilíbrio econômico. Isso, se vocês têm acompanhado, e creio que sim, tem visto que tem sido um dos pontos de discussões que as distribuidoras têm feito. Todo o nosso mercado, ou melhor, toda a nossa receita é feita em cima do mercado. Se eu tenho uma redução de mercado, além dos problemas que eu tenho sobre contratação, por exemplo, né, que eu tenho com o contrato que eu tenho com a geradora, eu tenho um problema com relação à parcela B. Né? Eu tenho uma redução de receita, e essa redução de receita e essa receita calculada para a minha tarifa é que estabelece quanto que estabelece a minha remuneração. Nós temos um aumento, sem dúvida nenhuma, da receita irrecuperável, porque nós sabemos que essa inadimplência não vai retornar 100% dela. Uma parte dela que a gente não consegue ainda medir, ela será uma inadimplência que vai ficar ainda com uma receita irrecuperável. Nós temos um aumento de perda não técnica, mesmo que essa perda não aumente no momento do desvio, do furto, como ela é um percentual sobre o mercado e o meu mercado reduz, eu tenho uma redução de qual é a perda não técnica que eu tenho via tarifa. Então, eu tenho um aumento, uma redução da receita que a distribuidora tem. Todos esses aspectos nós temos endereçado, discutido com a agência. Foi aberto agora, dentro da resolução, dessa abertura para essa resolução, um ponto importante, que é discutir esse aspecto econômico. Entendeu-se, e aí eu louvo a forma clara com que a diretora Elisa ela compreendeu essa discussão e colocou que ela precisa ser realizada. Né? Havia alguns diretores, inclusive, que achavam que isso era um assunto que já é previsto dentro da regulação normal dos elementos que tem dentro da agência para cálculo de RTE. O que nós falamos nesse momento não é estabelecer uma RTE. RTE significaria um aumento de tarifa nesse momento que os distribuidores estivessem pedindo, e não é oportuno se fazer isso. O que nós precisamos é um reconhecimento de um ativo regulatório, que diga, olha, você teve, assim como a geração, como a transmissão tem o seu ativo regulatório mantido, eu reconheço que você tem um ativo regulatório. Vamos estudar ele lá na frente, vamos comprovar que tamanho que é esse ativo regulatório para te dar recomposição. E aí entra tudo isso que o Menel acabou de falar, que podem ser algum fundo setorial que você utilize, em vez de utilizar esse fundo para um determinado propósito, você possa utilizar para, por exemplo, minorar essa diferença, essa perda de receita que existiu na parcela B, por exemplo. Então, não necessariamente significa um aumento de tarifa, mas significa dizer que eu tenho um ativo regulatório que vai ajudar a compor os balanços das empresas, porque senão nós temos impacto muito forte nos covenants dessas empresas, inclusive através dos financiamentos que elas têm quando elas publicarem os seus balanços trimestrais, que envolvem aí o segundo trimestre de 2020, que é onde nós acreditamos que esteja o maior impacto para o setor. Bom, dito isso, eu estou, de uma certa forma, conformando qual é o problema que nós passamos. Nós temos um problema imediato, que é uma liquidez financeira que está se buscando resolver através da chamada conta corrente, que vai trazer recursos.
esses recursos, nós não temos a segurança, mas achamos que a ANEEL fez uma metodologia, como colocada aí pelo Menel, que mostra aí um caminho de como se chegou nesses valores, o que permite que você possa estar discutindo, dizendo se é mais ou menos, mas também não tem como, nesse momento, estabelecer qual é esse montante final, até por, como eu disse, aquela curva de recuperação, ela não é clara, nós não sabemos ainda se a gente já terminou o evento, se vamos terminar no mês que vem, e quanto tempo ele vai demorar para voltar ao normal. Nós esperamos, todos nós não só esperamos, mas trabalhamos para que ele seja mais curto, mas nós não podemos garantir nada em relação a isso. Bom, então essa é uma configuração que esse recurso vindo, ele vai trazer liquidez, sem dúvida nenhuma. As distribuidoras têm feito um esforço muito grande para manter adimplentes os seus contratos, né? Existiram no início aí algumas colocações de algumas distribuidoras, e em nenhum momento foi dito eu não vou te pagar, foi dito, olha, eu estou tendo um problema, eu poderei vir a ter um problema de não conseguir efetuar, porque de fato nós estamos vivendo um momento diferente. Não se pode imaginar que a pandemia seja um evento corriqueiro, uma pequena alteração. Não, nós estamos tendo um evento de magnitude muito grande. Não é? Então, se é um evento de magnitude muito grande, ele necessita de ferramentas adequadas para que ele possa funcionar. Então, a nossa visão agora, nós estamos buscando contribuir aí com a resolução, assim como toda a sociedade, todas as associações estão fazendo esse trabalho. A nossa visão não é achar que é um caminho sim, um caminho bom, um caminho que está bem traçado, precisa de alguns ajustes, precisa de alguns detalhes, dos quais nós estamos buscando fazer a nossa contribuição. Antes de passar para depois nós podermos estar respondendo a uma pergunta específica, eu queria só comentar o que o Menel falou com relação às RTEs de algumas distribuidoras. O que está se propondo, pelo nosso entendimento, é um financiamento para aqueles consumidores que terão esse aumento. Não é um valor que vai ser subsidiado por toda uma cadeia de consumidores no âmbito brasileiro. É dizer o seguinte, olha, se eu tenho, como já aconteceu, existiram algumas distribuidoras que teriam reajuste tarifário agora, e esse reajuste tarifário foi tomado, em vez de se dar o reajuste tarifário, disse, você só vai ter o reajuste tarifário a partir do mês de julho. E nós vamos financiar através dessa conta esse reajuste. Em vez do consumidor pagar isso agora, ele vai pagar lá na frente esse reajuste tarifário. A mesma coisa que foi a proposta do diretor Sandoval, é para que, em vez do consumidor ter a RTE aplicada nesse ano, que é o direito que a distribuidora, que o acionista que participou do processo de privatização dessas empresas, ele assumiu que teria esse direito à RTE, que ele já pediu e que não veio, né, no ano passado, ou não está pedindo esse ano, né? Em vez dele ter isso agora, através do aumento da RTE, ele teria os recursos oriundos desse financiamento e o consumidor pagaria lá na frente, acrescentando aos valores que ele teria de ônus em função dos impactos da conta, esse adicional. E aí, só para finalizar, o que se espera que seja o custo para o consumidor é basicamente esse custo de estar deixando de pagar uma fatura hoje para pagar lá na frente. Então, não se está fazendo um aumento na tarifa do consumidor, diferente do que foi na conta CR, enquanto ali nós tínhamos todo um valor de reajuste da tarifa previsto para assumir aumentos do custo de geração, agora não. Essa parcela da inadimplência, ela é para cobrir apenas um diferimento no fluxo de caixa. Agora, a parcela relacionada à sobrecontratação, a parcela relacionada à perda de receita, como eu comentei aqui, essa sim, ela se traduz num ônus. Esse ônus é um ônus que ele tem que ser repartido, né? Ele é um ônus que o consumidor tem para o consumidor, e que eu acho que mecanismos como esse que o Menel colocou, de buscar recursos que tenham dentro do setor, né? Foram citados, não vou estar repetindo. Mas eu tenho uma expectativa muito boa também em renegociação de contratos, como colocado pelo Menel. Nós endereçamos, inclusive, aí à ANEEL e ao Ministério de Minas e Energia uma proposta, encaminhamos aí também até ao grupo que trabalhou, que esteve junto com a gente, de associações, que esteve junto com a gente nesse estudo aí feito junto pela PSR, que é uma proposição relacionada aos CCARs de disponibilidade
com essas térmicas e que estariam vencendo agora de 2013 a 2027. O nosso pensamento é que se são térmicas que teriam uma chance muito pequena de virem a ser despachadas, pelo custo que elas têm, mesmo com a redução do custo de combustível que nós estamos presenciando, ainda são custos elevados. Se nós pudermos fazer um leilão de descontratação dessas térmicas, aonde o gerador possa abrir mão desse contrato mediante um deságio que ele dê no seu custo fixo de operação, a gente cria uma chance de reduzir a sobrecontratação, que é importante, diminuir o PMIX, né, o preço médio de compra das distribuidoras, e dar uma solução bem adequada aí no final para os consumidores. Então, o caso, eu não sei, desculpa se eu estendi um pouquinho mais do que era o previsto, mas era para dar essa visão aí e estou à disposição aí para a gente poder estar participando. Muito obrigado. Obrigado, Madureira. Obrigado pelas informações e realmente essa questão do custo das térmicas, dessas térmicas, é algo que pode ajudar muito, né? Vamos passar a palavra para o Reginaldo, porque o Reginaldo vai contar para a gente o que é que está acontecendo agora na ponta final, na comercialização e como os consumidores estão enfrentando os contratos de energia. Reginaldo, por favor, obrigado, a palavra é sua. Boa tarde, Carlos. Em primeiro lugar, agradecer a ANAP pelo convite, cumprimentar a Mariana Min, também da ANAP, cumprimentar o Carlos, o Marcos Madureira, da Abrad, Mário Menel, da BIAP, do FASE, e dizer que, para nós da Abracel, é sempre um prazer estar perto do consumidor, porque, efetivamente, nós, do Mercado Livre, entendemos que o consumidor é a razão da nossa existência. Então, por isso, nós queremos mais consumidores no Mercado Livre, mais consumidores que tenham a opção de escolha. Desde o início dessa pandemia, nós tivemos 3 ondas no mercado regulado e mais ou menos 3 ondas no Mercado Livre de discussão dos problemas setoriais. No mercado regulado, a primeira onda foi a segurança do consumidor e a garantia de suprimento, a famosa resolução da ANEEL, que permitiu que os consumidores não fossem cortados por um período de 3 meses. Essas medidas elas não foram muito diferentes das medidas que foram adotadas em outros países. Numa segunda onda aí, no mercado regulado, nós tivemos aí uma iniciativa que ainda está em discussão, que é medidas de liquidez para os setoriais, a famosa conta Covid. E no momento, como o Madureira já abordou, está se discutindo o equilíbrio do contrato das distribuidoras. Já no mercado livre, nós tivemos uma primeira onda de discussão, em que nós da Abracel acabamos liderando isso, para tentar conscientizar a todos os agentes do Mercado Livre que o contrato era a nossa Bíblia. Os contratos do Mercado Livre são livremente pactuados e as suas cláusulas já possuem mecanismos de proteção aos agentes. Isso foi um trabalho muito grande, eu acho que acabou que todo mundo compreendeu que no Mercado Livre os agentes têm que encontrar suas próprias soluções. E a Bíblia, para que se encontre essas soluções, estão nos contratos que são individualizados e livremente pactuados, todos eles subordinados à Convenção de Comercialização da CCE, e, para eventuais divergências, nós temos as famosas cláusulas de arbitragem. No segundo momento, nós tivemos, nós aqui das comercializadoras, junto com os nossos clientes, uma discussão para aqueles casos excepcionais, para renegociar e adaptar os contratos àqueles consumidores que tinham dificuldades nos pagamentos, e isso é feito caso a caso, a partir do momento em que o consumidor procurou o seu supridor e mostrou as dificuldades que ele tinha para arcar com aqueles pagamentos. Então, eu acredito que houve um processo bastante intenso de negociação individual dos contratos naqueles casos em que cabia,
e eu acho que isso evitou uma judicialização. Nós tivemos alguns casos de judicialização em que os consumidores alegaram força maior na justiça, os consumidores foram bem-sucedidos, outros, os comercializadores e os geradores, foram bem-sucedidos, mas não houve uma onda forte de judicialização. Eu atribuo isso a uma capacidade muito grande de negociação que aconteceu entre os supridores e os consumidores. No momento, nós estamos trazendo aqui, nós do Mercado Livre, para esse debate, uma necessidade de nós reorganizarmos o mercado elétrico brasileiro. Eu acho que esse ponto é muito importante, porque há uma falha enorme na concepção do modelo comercial do setor, que permite que, ora, as distribuidoras fiquem subcontratadas, ora, elas fiquem sobrecontratadas. Nós tivemos uma conta que foi paga pelos consumidores lá atrás, que é a famosa conta ACR, e agora nós teremos uma nova conta que será paga pelo consumidor, não pela questão da pandemia, mas pelo diferimento dos contratos. Então, isso é um mecanismo que é uma falha nesse modelo de contratação das distribuidoras, que, na essência, quem compra a energia para os 83 milhões de consumidores é o governo. E vocês vão de convir que o governo compra mal até agulha para o hospital, máscara, que dirá energia elétrica para 82 milhões de brasileiros. Então, essas falhas de contratação toda hora sobra para o consumidor. E vocês veem o tamanho aí do diferimento que nós temos no ACR. Fala-se num valor de 16,1 bilhões. Esse diferimento, evidentemente, será um valor que o consumidor pagará mais à frente. Mas nós tivemos no ACL um prejuízo que nós estimamos para esse ano em torno de 5 bilhões, um valor não previsto, que tem a ver não só com a questão da renegociação dos contratos, mas principalmente pelo mecanismo de flexibilidade para uma circunstância que nunca foi previsto por nenhum agente de comercialização ou de geração, qual seja, todos os consumidores exercerem todas as flexibilidades dos contratos ao mesmo tempo para menor. A flexibilidade ela existe no mercado porque você ora prevê que o consumidor consumirá a mais, ora a menos, e se vende essa flexibilidade nessa expectativa de que haverá uma compensação entre elas. Nunca se imaginou que todos os consumidores do Mercado Livre exercessem praticamente a flexibilidade para menor ao mesmo tempo. Então, é esse valor que a gente se refere. O que nós imaginamos? Nós imaginamos que o momento, uma vez passada toda essa discussão da pandemia, nós temos que acabar com um círculo vicioso que nós temos no setor de energia elétrica, em que atribui à distribuidora gerenciar compras de energia que não são feitas por elas no processo regulatório, por um outro mecanismo em que a compra de energia seja para todos, uma compra de energia que você possa assumir riscos sobre ela e ser premiado, ou, eventualmente, se você não fizer uma boa gestão da compra de energia, você leva prejuízo, como muitas vezes muitos comercializadores levam. Eu acho que esse é o grande tema, para evitar que lá na frente sobre, de novo, uma subcontratação, por exemplo, da distribuidora daqui a 2 ou 3 anos, porque simplesmente acabou a crise, todo mundo se acomodou, e aí nós simplesmente esquecemos que precisamos da reforma do setor elétrico, que não é nova, está em discussão há 5 anos. Se o governo tivesse tomado a decisão de deixar mais consumidores livres 4 anos atrás, o problema que nós estamos vivendo hoje no mercado regulado seria muito menor. E cada ano que a gente posterga essa decisão,
de mudar o modelo comercial do consumidor, dando a liberdade para todos os consumidores, é um prejuízo que já os consumidores que continuam no mercado cativo, ou seja, consumidores cativos das distribuidoras terão que arcar. Eu acho que esse talvez o principal desafio que nós teremos no pós-pandemia. E eu quero ressaltar aqui que nós temos um verdadeiro mar de almirante para abrir o mercado nesse momento. Primeiro que nós temos uma sobra estrutural de energia que se imagina alguma coisa como 15 gigawatts médios. Hoje, os preços do Mercado Livre estão bastante baixos por conta da sobra de energia. Hoje, um consumidor que vai migrar para o Mercado Livre, ele paga R$ 150 por megawatt-hora por um contrato de energia de 4 anos. Se nós compararmos pela tarifa de energia média das 32 maiores distribuidoras, que é R$ 262 por megawatt-hora, nós teremos uma diferença significativa de valores que podem ajudar a alavancar o crescimento da indústria no momento em que o custo é um fator fundamental para as empresas saírem dessa crise. E é importante que se diga que nós temos uma sobra estrutural, mas há muito poucos consumidores que poderiam ir para o Mercado Livre e ainda não foram. Nós estimamos em torno de 9 mil consumidores, e são consumidores de pequenas cargas, que, pela nossa estimativa, é alguma coisa como 3 gigawatts médios. Então, portanto, esse benefício que a crise vai trazer de ter uma sobra de energia com preço baixo, ele só será aproveitado pelo setor produtivo brasileiro se nós abrirmos mais o mercado, porque aqueles consumidores que já foram para o mercado, que tinham o direito de ir para o Mercado Livre, quase todos já foram. Existe hoje uma quantidade pequena de consumidores, mas como é uma carga menor, comparado com 30% do consumo nacional, é alguma coisa como 3% do consumo nacional que tem o direito de ir para o Mercado Livre e ainda não foram por uma ou outra razão. Por fim, eu queria trazer aqui um ponto para reflexão de todos, que é a necessidade de solucionarmos a questão do GSF. Isso tem prejudicado bastante o consumidor do Mercado Livre, porque a energia não consumida ela é liquidada ao PLD, e isso dá uma receita ao consumidor, que não tem recebido essa receita porque nós estamos com o mercado travado na CCE. Ou seja, há uma infinidade de prioridades nos pagamentos outorgados pela Justiça que impede que os consumidores que poderiam receber esses recursos não estejam recebendo. E, por fim, aqui um ponto de alerta, lembrando que a MP 950 recebeu 180 emendas. E tudo que nós estamos discutindo, nós partimos do pressuposto que a medida provisória será exatamente aquele texto que foi submetido ao Congresso Nacional. E o passado recente mostra que dificilmente o Congresso Nacional aprova o texto que foi submetido a ele pelo Poder Executivo. Então, esse é um ponto de atenção bastante significativo. E também dizer para os consumidores que gerenciar a sua vida energética é muito melhor do que ficar na mão do governo que compra energia para vocês e, via de regra, comete muitos erros. Então, era isso, foco agora, pós-Covid, na reforma do setor. Muito obrigado. E aí, Carlos, desculpa aí se eu me alonguei e passei do tempo. Perfeito, Reginaldo. Muito obrigado. Eu tenho a impressão que aqui o comentário que cabe é
Em primeiro lugar, essas decisões que nós precisamos tomar com relação à reforma do setor e à solução do GSF, é muito difícil de nós entendermos por que isto não acontece, porque elas estão absolutamente maduras. Não há, se você procurar, não existe ninguém contra esses dois temas. E, no entanto, eles acabam não sendo aprovados. É um mistério. Da mesma forma que eu estou entendendo que essas 180 emendas que você acabou de falar, certamente, como a doutora Mariana gosta de dizer, nós vamos encontrar alguns jabutis em árvore, e aí fica complicado a aprovação. Mas, sem mais papo, para manter as coisas absolutamente equilibradas, nós ouvimos a geração, a distribuição, a comercialização, e agora o consumidor terá 10 minutos. E a tarefa vai ficar mais difícil ainda para a gente, porque nós vamos ter 5 minutos do Schweppes, que vai contar, do ponto de vista técnico, como é que nós digerimos tudo isso que está acontecendo com a publicação do decreto, e a Mariana, que vai dar início às nossas perguntas e respostas, para que também os nossos participantes, motivados pelo que a Mariana vai fazer, comecem também a mandar, se já não estão mandando as suas perguntas para a gente. Então, Schweppes, desafio brutal, mais do que renegociar contrato. 5 minutos para você. Legal. Muito boa tarde aí, Carlos, boa tarde, Mariana, Madureira, Menel, Reginaldo. É um prazer para a gente estar aqui falando, né, sobre esse lado do consumidor, a gente falando um pouquinho sobre os problemas que o consumidor estão sentindo nesse momento aqui. Acho que a Sueli ia colocar uma apresentação aí, Sueli, é isso? Não é essa aí? Próximo. Não, próximo. Vamos lá. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui do que está acontecendo com o consumidor, né? Vamos falar rapidamente aí, muita coisa já é conhecida. O principal efeito dessa crise da pandemia para os consumidores está se mostrando na redução do consumo e na redução também da sua demanda, né? Conforme as informações que a gente tem aí, né, de CCE, ONS, nós tivemos uma redução de 12,5% do consumo de abril em relação a abril do ano passado, e de janeiro a maio nós já temos uma redução de 6% do consumo em relação ao mesmo período do ano passado, né? Tem os segmentos vários segmentos foram afetados aí de maneira diferente. Alguns segmentos continuaram operando normalmente, como segmentos alimentícios, alguns supermercados, alguns segmentos específicos, mas nós tivemos uma grande dificuldade de redução de consumo aí em vários segmentos, principalmente ligados aí aos bens de consumo, duráveis e não duráveis, que são comprados pelos consumidores aí, né? Aí a gente também a indústria têxtil, químicos, minerais não metálicos, aí a gente vai para o lado comercial, os shopping centers, redes de varejo, também consumidores tipo escritórios, conjuntos comerciais, tudo isso foi muito afetado. O próximo slide, o Felipe, por favor. E se a gente puder fazer um resumo aí do que acontece para os consumidores cativos e livres, a gente enxerga aí uma redução de demanda, né, que aí do grupo A estão pagando a demanda contratada, e um dos pleitos dos consumidores era pagar a demanda registrada, porque isso significaria aí um alívio de caixa de 10%, 12% na conta, né? E essa redução de consumo é provocada principalmente pela redução das atividades dos consumidores e que tem, vamos dizer, reduzido sua receita e reduzido principalmente e mantido as suas despesas, né? A gente percebe nessas conversas todas com os consumidores que o ônus para eles está sendo muito pesado por conta dessa redução. Muitos zeraram suas receitas e a gente também, as despesas são praticamente as mesmas, porque muitos deles mantiveram suas equipes e têm a obrigação de manter suas equipes, né? E uma coisa que ninguém percebe é que os excedentes reativos aparecem agora em muitas contas de energia, tá?
por conta da forma como eles arranjam a correção do fator de potência, a gente percebe que muita gente está pagando excedentes reativos aí. E os consumidores livres, aí, com a redução de consumo, estão sendo afetados aí muito, porque você tem aí as nossas cláusulas de take-or-pay, essa negociação bilateral, e os vendedores, em maneira geral, se posicionarem em bloco, né, um discurso absolutamente uniforme aí, graças ao trabalho do pessoal da Abracel, aí fizeram um bom trabalho aí junto aos seus associados e eles conseguiram fazer um discurso muito uníssono e uma negociação muito dura com todos os consumidores, jogando para o consumidor a conta dessa redução de consumo, apresentando como solução o diferimento dos pagamentos, né? Quer dizer, o consumidor está tendo uma redução de um lado, a redução da sua receita, mantendo seu despesa, aumentando, está tendo um prejuízo gigante nesses 3 meses aqui, mas ao mesmo tempo está tendo que pagar suas contas como se nada tivesse acontecendo, não está pagando agora, mas diferiu isso para o futuro. Quer dizer, nós jogamos para frente o futuro. E alguns vendedores aí financiando isso com taxa de cartão de crédito. Tá? E aí os consumidores não têm muita flexibilidade de fazer isso, até por conta dos custos de você fazer uma discussão judicial. Só vale a pena uma discussão judicial para aqueles valores maiores, valores mais elevados. Os consumidores médios de médio e pequeno porte não vale a pena essa discussão judicial pelos custos envolvidos, né? No próximo slide, por favor. E assim, algumas medidas que foram adotadas, elas, de interesse dos consumidores, elas protegeram algumas classes de consumidores, mas a principal que afetou, vamos dizer, trouxe algum alívio para um conjunto maior de consumidores, foi a suspensão dos reajustes tarifários até 1º de julho de 2020. Essa foi uma boa medida para aliviar um aumento de custo que a gente enxergaria agora, e uma antecipação daquele repasse dos saldos das contas de ESS e EUST, que foi muito bem-vinda na conta dos consumidores. Do outro lado, algumas medidas que foram adotadas de interesse das distribuidoras, que reduziram os custos das distribuidoras, fatura digital, prazos, uso de média para faturamento, sem precisar fazer medição, indicadores, elas beneficiaram as distribuidoras, reduziram os seus custos e também permitiram aí alguns aumentos de limites aí do MVE, antecipação do repasse dos saldos da ISS e UST, e 75% do valor foi destinado às distribuidoras para aliviar seu caixa. Isso foi uma boa medida que diminuiu o montante de dinheiro que precisaria buscar através desses empréstimos. E agora a gente fala do empréstimo na conta Covid aí. Então a gente vê assim que os benefícios, assim, o alívio para o consumidor foi muito pequeno, buscou-se dar muito alívio para o caixa das distribuidoras, por conta dessas situações aí que já foram explicadas aí, que a distribuidora é o caixa do sistema. O próximo slide, por favor, Sueli. Schweppes, querendo ser chato, o teu tempo está praticamente esgotado. Eu vou pedir para você conclua para que a gente fique dentro do prazo com todos. Combinado. E a gente falando um pouquinho da conta Covid aí, a gente percebe que, vamos para o próximo slide, aí a gente vai entrar no detalhe do que vai ser pago na conta Covid aí. A conta Covid ela vai gerar alguns encargos tarifários novos que vão incidir diretamente sobre os consumidores. A conta Covid na TUSD, que vai pegar o ACL e o ACR, os consumidores livres e os consumidores regulados, vai ter uma conta Covid na tarifa de energia, que vai pegar o ACR, e a gente vai ter ainda aqueles consumidores que migrarem para o Mercado Livre, eles vão levar junto essa conta, um pedaço dessa conta, que é uma medida bastante justa, se pensar que eles se beneficiaram nesse período aqui, participaram desse período, e é justo que um pedaço dessa conta vai para eles. O próximo slide, por favor. Então, o que a gente pode comentar, resumindo toda essa visão do consumidor? Os consumidores foram os principais afetados por essa crise oriunda da pandemia, com redução das suas atividades ou até interrupção das suas atividades e, principalmente, redução dos seus fluxos de receita. As primeiras medidas que foram adotadas foram eficientes para garantir o suprimento de energia, evitando cortes e coisas do gênero. E as medidas de trazer liquidez para o setor também foram bastante importantes aí para manter esse fluxo sadio, as empresas podendo manter suas atividades, né? Mas a solução que está sendo adotada, ela vai destinar a maior parte desse impacto financeiro de volta para o consumidor.
A gente não enxerga a participação, apesar de alguns pontos que foram levantados aí, tanto pelo Menel quanto pelo Medeiros, né? Pelo Medeiros e pelo Madureira, algum esforço vai ser feito pelas distribuidoras, pelos geradores e um pouco também pelas comercializadoras, mas a grande parte do impacto vai ficar efetivamente pelo consumidor, né? E a gente sempre acha que essa conta devia ser dividida de uma maneira um pouco mais equânime, né? Por conta de toda a dificuldade que a gente já vê na economia, e a gente gostaria de ver que outras soluções também, como já foi levantado aí, uso de recursos de fundos setoriais aí que possam ser utilizados, corte de despesas de agentes setoriais e uso de alguns outros mecanismos, inclusive tarifários, que possam reduzir esse impacto para os consumidores que foram provocados pela conta Covid. Eu acho que toda a leitura que a gente fez do que foi feito até agora, ele mostra que a maior parte da conta vai ser paga pelo consumidor cativo, um pedaço pelo consumidor livre e uma parcela muito menor pelos geradores e transmissores. Os transmissores praticamente não vão sofrer nenhum impacto, e pelos distribuidores. E os agentes setoriais estão vivendo como se a vida não tivesse nenhum impacto, né? Não tem nenhum impacto nos seus orçamentos, não tem nenhum esforço para ajudar a reduzir o custo que vai ser repassado para os consumidores. É isso aí, gente. Agradeço aí Obrigado, Sulex. Obrigado. Desculpa apressar, mas nós temos que ouvir a doutora Mariana. Mariana, por favor, boa tarde. Boa tarde a todos. Fica com você a responsabilidade de abrir os debates com você e para os nossos associados e participantes da reunião. Obrigado, Mariana. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença dos nossos convidados. E vocês sabem que o meu estilo é um pouco apimentado e que eu sou provocativa. E eu vou fazer um pouco de perguntas a vocês que pode, por vezes, deixá-los desconfortáveis. Mas vocês fiquem à vontade para me combater. Eu tenho um pouco essa visão de consumo e tenho um pouco essa visão de ser provocativa para que a gente possa trazer desses debates algumas ideias para discutirmos junto ao Poder Concedente, à ANEEL, para a gente conseguir chegar num bom termo a respeito não só de uma crise pandêmica, mas, enfim, como o Reginaldo mesmo falou, achar uma solução estrutural para todo esse sistema. Carlos, um beijo especial, porque eu sei que hoje é um dia especial para você. Parabéns. É bom você estar conosco no dia do seu aniversário. E é bom a gente poder discutir tanta coisa nessa oportunidade que a gente está tendo. Nesse sentido, eu vou começar pelo Menel, que foi, né? Menel, você acabou falando de respeito aos contratos e o poder de negociação, né? Em contraponto a respeito de contrato, como eu tenho questionado vocês em alguns debates, respeitar contrato não quer dizer cumpri-lo integralmente sem que eu possa revê-lo, sem que eu possa adaptar a execução ao momento vivido, né? E foi surpresa para mim o decreto vir com a condição de conta Covid versus não negociação de contratos entre geradores, ou seja, me deu uma impressão de blindagem mesmo do setor, ou seja, os consumidores são o caixa e todos os agentes estão blindados, né? Dentro desse conceito de respeito ao contrato e com essa proibição de, vamos dizer, reivindicar reduções de contrato, mas ao mesmo tempo ter a possibilidade, na sua visão, de serem negociados, como você acha que isso vai acontecer e o que isso pode trazer de benefício para o consumidor? Guarda essa perguntinha, tá bom? E eu vou para o Madureira. Madureira, a partir do momento que você tem necessariamente reconhecido a pandemia como exposição involuntária, o que a gente vai considerar e como que a ANEEL vai poder ver o que é o máximo esforço?
O que é um máximo esforço neste momento para que a gente possa fazer com que essa conta Covid não seja mais gordinha do que ela possa ser? E isso eu pergunto por quê? Será que nesse contexto de sobrecontratação existe exposição voluntária por má gestão anterior que vá se refletir agora? Como que a gente pode administrar essa questão colocando isso dentro do conceito, dentro da consulta pública e dentro da conta Covid? Como isso vai nos afetar? Porque, infelizmente, nós somos a moeda do setor. Nós estamos pagando a conta, embora vocês possam imaginar que todos vão ter perda, não, perda vocês não estão tendo, vocês estão deixando de ganhar. Né? E aí, nesse ponto, Reginaldo, eu deixo para você uma visão um pouco maior, porque me assusta um pouco imaginar a abertura de um mercado atingindo até a abertura total, chegando no consumidor residencial, e a gente levar para ele o conceito de que o que ele tem é um contrato financeiro. E daqui para frente, ele vai escolher o fornecedor, mas é um contrato financeiro, não tem obrigação de entrega, não tem obrigação, nenhuma das obrigações podem ser reveladas. E como que a gente vai abrir o mercado e vai explicar isso para eles? E, em contraponto de tudo isso, como é que a gente paga a conta se a gente morrer? Então, fica uma provocação para vocês. São questões que eu acho que interessam demais para o consumo, principalmente na questão, eu ia até brincar com você, Reginaldo, que dentro do conceito da Bracel, eu para conseguir demonstrar a onerosidade ou uma força maior, eu teria que esgotar todas as possibilidades de mercado de revender essa energia, inclusive liquidar o que você acabou de ver, você também mencionou, a grande dificuldade de você sequer receber esse dinheiro. E aí, dentro dessa questão de respeito ao contrato, e dentro do conceito que a Bracel coloca, de que se eu demonstrar vamos dizer, essa inviabilidade de sucesso na mitigação de um prejuízo, eu posso falar que é uma exposição involuntária do consumidor e aí sim arcar com uma força maior ou com uma onerosidade, rever tudo o que está acontecendo, porque nós estamos sentindo dificuldades diversas entre negociações no mercado livre, como o Schweppes falou, algumas têm sido muito duras, algumas levaram ao Poder Judiciário não por questão de querer brigar ou querer ganhar, e esse é um mito que a gente tem que desfazer de consumo. Nós temos casos na ANAS em que o contrato na negociação é mais barato do que o mercado, não é mais barato que o PLD, porque isso jamais, mas está mais barato que o mercado, então ninguém está se livrando. A gente tem que mudar um pouco aquele conceito de que o consumidor está fazendo hedge com o contrato no Mercado Livre. Não, eu não estou fazendo hedge. Eu estou comprando energia a um custo melhor, a um custo que cabe no meu bolso. Então, eu deixo essa provocação para vocês. Quero escutá-los e vamos, no espírito de que a gente falou, de espírito do que a ANAS soltou para o público, de que nós somos favoráveis à negociação, nós achamos que as negociações, tanto junto aos agentes e aos consumidores, é fruto de um melhor diálogo, e a gente espera que a gente possa chegar num ponto onde a CDE não seja a moeda do setor e a gente não seja um banco ilimitado. Tá? E, Carlos, só para brincar com você, eu costumo falar que jabuti não serve em poste. Tá bom? Eu tenho em torno e em poste para a gente trazer para o conceito dentro do setor. Obrigada, senhores. Eu espero não deixá-los constrangidos com essas provocações. Menel, você quer começar? Bom, eu quero começar te cumprimentando pelo aniversário, que eu não sabia, e quero te brindar aqui com um copo d'água, né, fazer um parabéns aí para você. Estou devolvendo, Menel, está aqui. E, Mariana, só vou te contar um detalhezinho para ver como o prejuízo
está disseminado entre todos. Eu tenho um autoprodutor que ele tem uma usina de autoprodução que, por razões... Ele fechou 3 fábricas, tá? Ele tem 3 fábricas no Brasil, fechou as 3 fábricas, a carga dele está 0, né? Ele tem carga de portaria da fábrica, não sei o quê, que não era de autoprodução, que está ligada na concessionária de distribuição, mas isso é nada. Então, o que está acontecendo? Qual é a chance dele da liquidação dessa energia que ele tem que produzir por razões elétricas? O ONS exige que ele opere essa usina. Então, ele está tendo custo de operação, está mantendo, por segurança energética e elétrica, está mantendo essa usina ativa. Ele vai e liquida isso a PLD, no MCP. Sabe qual é a inadimplência que ele está percebendo, porque ele não está coberto por nenhuma liminar? 97% de inadimplência. Nem os R$40 ou pouco ele está recebendo nada. Então, ele está tendo um prejuízo brutal, ele está pagando para trabalhar. Além de ter o prejuízo de não produzir, ele está tendo um prejuízo de não receber nada do que ele está gerando. Então, o prejuízo está disseminado. O Reginaldo contou as agruras do Mercado Livre, e, naturalmente, isso que eu estou narrando também é Mercado Livre. Agora, nós não podemos esquecer o seguinte, você participou ativamente desde 2016, com a consulta pública 33, projeto de lei 1917, projeto de lei 232, nós estamos trabalhando em soluções estruturais que poderiam ter evitado tudo isso que nós estamos passando agora. E lembro para você que o 1917, quer dizer, o fruto da Consulta Pública 33 nunca foi para o Congresso Nacional. Ficou preso na Casa Civil e uma manobra do ministro Fernando Coelho levou o assunto para o deputado que era amigo dele, o Fábio Garcia, e o Fábio Garcia recuperou o 1917, que não era originariamente o da Consulta Pública 33. Então, veja como é que é complexo a parte política do Brasil. Nós estamos falando aqui de 16 bilhões, né, e estamos fazendo uma coisa grande para conseguir gerar isso aí. Com uma votação no plenário do Senado, uma votação, hoje você destrava 8 bilhões e 300 milhões, que é o valor do GSF. Uma votação só, né? Então, são coisas assim que eu gosto de ter o estilo apimentado, mas leve isso também, porque nós temos que nos unir de novo em termos de fase e tal, e procurar aprovar essas coisas, porque o Reginaldo está coberto de razão, já discuti com ele isso, já concordei várias vezes com ele, quer dizer, vai acontecer de novo, né? Vai acontecer de novo. Então, nós temos que resolver estruturalmente, é isso que eu acho que a gente tem que fazer, passar essa crise, porque agora na crise você tem que sobreviver, porque não adianta eu ter um Rembrandt na parede e não vendê-lo e morrer de fome. Eu tenho que vender por qualquer preço agora, mesmo que vai dar um prejuízo futuro. Então, agora não tem outro jeito. Agora, saindo disso, vamos aprender um pouco com essa crise, né? Porque todas elas a gente não aprende, repete as coisas que acontecem. Então, não sei se respondi claramente, mas não me sinto desconfortável com as tuas provocações. Pode continuar provocando. A ideia é exatamente essa. Manter os nossos consumidores ligados, é exatamente esse o propósito. Madureira, agora é a sua vez. Ok. Primeiro, Carlos, parabéns também, né, pelo aniversário. Mariana, acho que é um tema interessante, porque, na verdade, tudo que se está colocando, pelo menos essa é a maneira que a gente tem a distribuição que foi colocada desde o início, nós temos que separar o que é o efeito da pandemia.
Nós não podemos trazer nada que veio do passado para poder ser coberto em função de efeitos da pandemia. Então, você tem que ter claramente estabelecido, e isso é uma questão de metodologia, que a gente, inclusive, tem discutido e proposto junto à agência, do que era a contratação, o que era o mercado real que você deveria ter para não confundir. Que alguém que eventualmente tivesse uma sobrecontratação e agora queira resolver esse problema da subcontratação em função de uma pandemia. Não é esse o objetivo. Então, eu acho que, em relação a esse aspecto, é ter claro qual é o mercado de referência que você vai tomar para poder cuidar da pandemia. Então, essa é a linha. E você vai me permitir só fazer um adendo, Carlos, porque a gente discute muito a abertura de mercado e nós já colocamos desde o início que a gente está, e fomos um dos que, e o Menel sabe, também vocês sabem, que nós somos um dos apoiadores daquela carta que foi para que o PLS 232 pudesse seguir em frente. Né? Porque nós achamos que tem medidas que são importantes de abertura. O setor de distribuição, sem dúvida, o negócio nosso é fio. E é nesse negócio que a gente tem que ficar dentro dele. Mas nós carregamos aí o mercado regulado. Agora, nós não podemos imaginar que fazer uma conta simples de comparação de preço do mercado livre com o mercado regulado sem não considerar o que está dentro do mercado regulado. Eu falo isso com muita tranquilidade. As térmicas estão todas dentro do mercado regulado. Isso faz diferença de preço. Eu não posso comparar o preço de uma usina eólica ou solar que é intermitente com o preço de uma térmica que é necessária para o sistema. E hoje toda essa energia está dentro do mercado regulado. Então a comparação não pode ser assim. Da mesma maneira que a gente entende que às vezes algum setor tem um crescimento em função de diferenciais que são gerados por não pagar determinados custos. Isso também não é bom. Então tudo isso eu acho que tem que estar claro. E quando você parte para fazer uma revisão do setor, essas coisas têm que estar muito bem estabelecidas. Né? Eu vou ter que, como diz a Mariana, também tem que apresentar um pouco. Hoje eu vi o segmento de geração distribuída comemorando 3 GB de geração distribuída implantada. Isso é 1,5 bilhão de subsídio por ano. 1,5 bilhão de subsídio por ano. E quando a gente fala disso, diz que não, que na verdade não é bem assim, que isso é incentivo. Gente, ou nós tratamos dessa questão de custo efetivo, e aí eu concordo que a gente tem que ter um esmarramento para que fique o custo mais adequado, mas não podemos negar que tem custo de geração térmica pesado. O custo médio das distribuidoras, que o Reginaldo se referiu, está em torno o custo médio na ordem de R$180 por megawatt-hora. Se eu pegar o PMIX das empresas como um todo. E dentro dele tem térmica de 280 médio, tem térmica muito mais cara do que isso. É isso que faz com que esse preço fique mais elevado. A gente tem comprado em leilões aí energia, a gente que eu digo, não as distribuidoras são um mero recebedor dessa compra. Mas os leilões têm praticado o preço de energias de fonte eólica e solar abaixo de R$80 por megawatt-hora. Esse preço está correto? Não sei. Acredito que não. Acredito que ele é um pouco mais que isso, que o pessoal está querendo assegurar ponto de conexão para poder fazer, e vende os 30% aqui e 70% para o Mercado Livre com preço maior. Mas está errado. Você está usando determinadas questões dentro da legislação para permitir que se tenha um vencimento daqui e dali. Então, bom, nesse momento eu estou e concordo plenamente que passado essa pandemia, que a gente espera que passe o mais rápido possível, que nós possamos estar todos juntos aí para que o PLS 232 caminhe, não ele, mas as coisas que estão colocadas junto com ele. Temos preocupações com as 180 emendas por referido, sem dúvida nenhuma, eu vou olhar a maior parte delas. É para não cortar consumidor, é para o consumidor, um determinado grupo de consumidor ter um tratamento diferenciado, tudo isso é custo. Nós tivemos anteontem aprovado no Congresso Nacional um PL 659, se não me engano, o número é esse, que diz respeito a estabelecer que não se pode fazer suspensão de fornecimento sextas-feiras, sábados, sexta-feira, feriado e véspera de feriado. O que significa isso? Significa que aquele consumidor que não paga vai ter mais facilidade de não pagar. Essa conta aumenta para quem? Para quem paga. Não adianta. Então, enquanto nós tivermos medidas para proteger determinados segmentos, ou de empresas, ou não importa, ele traz diferença para os demais. Então, assim, é importante que a gente olhe para o mercado regulado como aquele mercado que vai ficar lá na frente. Quem é que vai ficar com esse mercado regulado?
né? Quem é o consumidor, o supridor de última instância que vai se responsabilizar por ele? Porque ele, se nós não cuidarmos de que ele não fique carregando todos os ônus que existem aí dentro do setor, ele vai ficar impraticável para um segmento que é um segmento mais complexo de pagar. Mas eu acho que, respondendo, desculpa se eu de novo ampliei, mas é porque esses pontos foram tocados, eu acho que era bom esclarecer. A questão da subcontratação é definir aí qual que é o mercado de referência e fazer análise daquilo que é contra a Covid, assim como inadimplência também. E, de novo, a conta não é 15 bilhões para os consumidores pagarem. Os consumidores vão pagar dessa conta da inadimplência aquele custo de estar fazendo diferimento do pagamento. Eles, ao se pagar o valor da inadimplência, ela entra para pagar o financiamento. Então, diferente do que foi a conta da OCL, onde todo o ônus foi colocado para o consumidor. É importante que isso seja observado. Era isso aí que eu tinha para falar nesse momento. Obrigado, Madureira. Reginaldo, sem mais delongas, é sua palavra. Responder a pergunta da Mariana. Mariana, primeiro, assim, eu tenho enorme admiração pela sua breve, seu jeito de defender o consumidor. E eu quero aqui, de público, dizer assim que eu concordo integralmente que o consumidor no Brasil ele é muito pouco olhado. Eu, nas minhas vidas futuras, quando eu saí da Abracel, eu tenho muita vontade de criar a Associação das Dona Maria e ser o líder da Associação das Dona Maria. Mas eu estou na Abracel e o meu papel aqui, enquanto presidente da Abracel, é trabalhar em favor do nosso mercado, que engloba os nossos consumidores. O Mercado Livre, Mariana, você sabe, é uma opção. O consumidor que quis ficar no mercado regular, ele ficou no mercado regular. E o Mercado Livre ele tem ônus e tem bônus. O contrato de energia e o preço da energia existe fundamentalmente para proteger o consumidor das variações de preço na maior parte da existência do contrato. Que no Brasil o preço é extremamente volátil e o consumidor ele é beneficiado muitas vezes com essa proteção. Evidentemente, eu não conheço detalhes das negociações individuais das comercializadoras com os consumidores. O que eu tenho questionado, os meus associados, é que, e essa tem sido a percepção que eles me passam, em todas as negociações em que efetivamente o consumidor ele estava em dificuldade, como falta de receita, esses contratos, de alguma forma, eles foram renegociados. Agora, todos aqueles em que o consumidor, no momento de preço baixo, quis se livrar de um contrato que ele foi assinado lá atrás, com preço maior, simplesmente para se beneficiar de uma conjuntura favorável de mercado, o famoso oportunismo, e isso foi rechaçado. Lembrando que se esse mercado ele fosse estendido ao residencial, será um mercado completamente diferente. Os produtos serão produtos customizados para os consumidores, tal qual existe hoje na telefonia celular no Brasil. Você venderia pacotes de consumo para o consumidor com determinadas categorias, não da forma que é hoje operado o mercado livre no atacado, né? E nós temos consumidores participando do mercado livre de atacado. Nós teríamos um mercado livre de varejo. Hoje, o varejista ele tem uma série de defeitos que precisam ser corrigidos para termos um mercado mais amplo, principalmente para os consumidores de baixa tensão. Se é que um dia nós vamos chegar lá no Brasil, porque há muita resistência. Todo o ponto que o Madureira traz, ô Madureira, eu queria uma hora almoçar com você, tão logo seja possível, fazer um contraponto, que também existe aqueles contratos de cota que estão no mix da distribuidora, que favorecem bastante aos consumidores cativos. Então, existe uma série de erros que precisam ser corrigidos
para que tenhamos uma efetiva isonomia na competição pelo mercado entre a comercializadora da distribuidora, separando totalmente a atividade de fio, e as outras comercializadoras. A exemplo da arquitetura de mercado que existe em quase todos os países, em que a opção é dada a todos os consumidores, inclusive consumidores residenciais. Eu admito, e aqui eu quero dizer que eu nunca entendi a posição das distribuidoras, porque separa definitivamente a atividade de fio da atividade de compra de energia, transforma a atividade de compra de energia em alguma coisa competitiva também, a famosa comercializadora da distribuidora, e ela tem que ter liberdade para comprar energia. Nós temos um problema de período de transição, que são os famosos contratos legados. Mas essa é uma visão de negócio. E aquelas distribuidoras que tiverem vocação para a compra de energia, elas também têm a opção de vender essa famosa comercializadora da distribuidora. Eu te garanto que hoje tem muita comercializadora, vamos chamar independente, que adquiririam essas empresas. Então, o que a gente precisa é reorganizar o mercado elétrico brasileiro para trazer competição para que a gente possa ter um preço menor de energia no Brasil. Porque nós temos custos baixos e um preço de energia extremamente elevado. Porque as nossas usinas hidrelétricas, a maior parte delas estão totalmente amortizadas. Então, esse é um problema que do preço alto de energia para o consumidor, que é da arquitetura do mercado, que assim como o GSF, está quase resolvido, mas nunca resolve. Eu convido vocês, nós lançamos há coisa de 15 dias no site da Abracel, o atrasômetro. Nós estamos contando quase 2.000 dias em que todo dia a gente acha que vai resolver o problema do setor de energia elétrica. Hoje, 1.859 dias em que a gente está aguardando uma solução para o GSF e nada é resolvido. E são quase 5 anos que a gente aguarda um redesenho do mercado e nada é resolvido. Está perfeito, Reginaldo. Obrigado. Nesse momento, nós estamos nos encaminhando para o final. Eu sei que eu tenho um compromisso com Madureira. Ele tem, como todos nós, temos outros temas para tratar. Eu vou pedir só mais uns minutos do Madureira, porque a gente vai abrir, nesse momento, para saber as perguntas que possivelmente os participantes tenham. E eu vou pedir, então, para a Heloísa se manifestar. Como é que nós estamos, Heloísa? Oi, Carlos. Oi. Nós temos 2 perguntas. Só um minutinho que a gente já vai passar para vocês. Tá bom. Como é que você Posso quer falar fazer? um pouquinho, então? Não, eu quero saber como que... eu estou preocupado com o horário, o meu compromisso com o Menel, o Reginaldo e o Madureira. Heloísa, por favor, você fala? Ou não? Mariana? Aqui. Não, assim, comentar só que a provocação é muito no sentido da gente conseguir trazer conceitos e bases para se discutir melhores, né? Então, Menel, quando eu falei para você o decreto veio com uma condição para não se negociar e a gente está vendo uma oportunidade de negociação para reduzir exatamente o efeito dessa sobrecontratação. No âmbito do mercado livre, nós estamos fazendo isso, mas nós estamos tendo um problema muito, muito sério de negociação para não ter perda nenhuma, quer dizer, financiamentos. E isso não é bom para consumo, mesmo porque a gente não está conseguindo nem ir a banco para financiar nada, os créditos estão falhos. E, Madureira, a única questão que eu gostaria que você falasse, que a gente não conversou um pouco, assim, existe uma diferença entre parcelamento de demanda e diferimento de demanda.
O diferimento poderia ser encarado como uma questão de financiamento que iria lá para frente, mas hoje eu posso fazer um parcelamento. E nesse parcelamento, as distribuidoras também estão vindo com juros, também estão vindo cobrando taxas que acabam não, vamos dizer, se adequando ao que a gente pretende, é dar um alívio e continuar. Na visão de vocês, Abrad, existe essa diferença de diferimento, parcelamento, e diferentemente do que a ANEEL tem tratado, dizendo que a regulação já tem um comportamento para isso, mas esse comportamento se chama inadimplência, que não é o caso. Quando o consumidor está indo buscar pagar, ele não está querendo ser inadimplente, muito pelo contrário, ele está querendo aliviar. Como vai ser o tratamento assim, a orientação que a Brad vai dar para as distribuidoras nesse momento que a gente precisa, vamos dizer, ter um esforço conjunto para ninguém morrer? Acho que eu tenho que responder, não é isso? Não, só por causa da governança aí da coisa. Ok. Essa questão do diferimento da demanda lida e a medida, até a Brad se pronunciou de uma maneira junto, né? A Brad esteve nas duas reuniões que a ANEEL discutiu esse assunto, levamos a nossa posição, que a gente achava que era um pleito que fazia sentido ser atendido. O que saiu um negócio totalmente diferente do que tinha sido pretendido. Se colocou, inclusive, que o diferimento, a distribuidora, o acionista da distribuição, assume subsidiariamente a responsabilidade por esse diferimento, né? Ou seja, nós terminamos trazendo um problema que ficou para a distribuidora arcar com esse diferimento de demanda, né? E veja, o que eu queria dizer, porque muitas vezes a gente, é comum, né? Se olha assim, a distribuidora não tem essa... Fica 18%, vocês sabem disso, 18% da fatura fica com a distribuidora, e 18% que para cobrir seus custos, incluindo investimento, etc. Ela não tem caixa, é aquele negócio igual ao supermercado, tem muito dinheiro que passa pelo caixa do supermercado, mas o que fica com ele lá para gerir o negócio dele é muito pequeno, então ele não tem essa capacidade de estar criando de estar fazendo, inclusive, esse financiamento. Que ele está financiando ali não é só, ele está financiando o custo que ele tem especificamente da transmissão, os custos ativos dele, que já que eu estou falando só da questão da demanda, mas tem toda a parcela de energia que está envolvida dentro disso que está sendo colocado. Nós entendíamos que esse parcelamento foi colocado, né, como uma possibilidade, nós temos que ver como fazer isso, sem dúvida nenhuma vão ter necessidade de garantias para que isso possa ser executado. Eu não posso jogar para um acionista e dizer, olha, você vai assumir a partir de agora aqui o ônus de tudo que não for conseguido liquidar num financiamento como esse, são pontos que vão ter que ser verificados, né? Mas essa é a questão que fica, porque ela termina vindo para a distribuidora tratar do assunto, já que ela está, como eu falei, como é a fonte de entrada de recursos dentro do setor. Mas a gente pode estar aí conversando mais. Eu acho que a gente tem que passar por esse momento de discussão aí dessa resolução, da contribuição à resolução, e a partir daí a gente vai ter que sentar, né, e acho que é o ponto que a gente está colocando, com comercializadoras, principalmente no segmento de geração e transmissão, para discutir esses contratos, para verificar o que a gente consegue reduzir de impacto aí para o consumidor. Essa é a visão. Obrigado, Madureira. Eu realmente, assim, se eu tiver, eu tenho um problema, eu tinha te falado, Carlos, eu realmente tenho cheguei aqui no meu limite das 18, 16 e 40. Se me desculpem, eu realmente, assim, não ter como continuar mais, porque eu tenho um compromisso agora que eu não tenho como mexer nele, tá bom? Ok, qualquer ponto eu fico à disposição depois para poder estar colocando. E mais uma vez eu queria agradecer essa oportunidade de estar conversando com vocês. Mais uma vez aí um abraço ao Menel, ao Reginaldo, ao Carlos, a Mariana, a Heloísa e a você aí. E você duplo, né, Carlos, pelo aniversário também. Muito obrigado, gente. Desculpa eu estar saindo. Não, imagina. Obrigado a você, Madureira. Obrigado pela atenção. Obrigado, Madureira. Luísa? Eu vou passar a próxima pergunta, então, para o Menel. Quando o empréstimo sair, ele deve arrefecer o sentimento de urgência do setor. Como manter as ações de melhorias regulatórias identificadas pelo setor como necessárias após o andamento da conta Covid?
Esse é o problema que eu estava me referindo. Quer dizer, você não pode acontecer isso, né? Aliviou agora, está tudo bem, porque senão nós corremos o risco de muito em breve acontecer de novo. Então, o esforço nosso do setor elétrico, do FASE, vai ser no sentido de que a gente aprove o mais rápido possível as reformas estruturais do setor. Agora, eu lembro que esse alívio, nesse momento, ainda não é definitivo. O Madureira, na fala dele, começou dizendo, olha, eu não sei como é que vai ser a curva de retorno, eu não sei quando que vai acabar a pandemia, né? Então, são incógnitas ainda que nós temos para fases subsequentes, porque você ainda tem, vamos dizer, a sobrecontratação. Será que nós precisamos pagar toda a sobrecontratação? Me explico. Eu tenho geradores que não estão, por um motivo ou outro, conseguindo performar, entregar aquilo que eles contrataram, o que significa que eles estão expostos ao mercado de curto prazo, ao preço de liquidação de diferença, que nesse momento está baixo. Mas esse gerador tem todo o interesse em negociar com a distribuidora, num contrato ganha-ganha, numa renegociação ganha-ganha. Eu deixo de ter o problema, porque pode ser que o mercado de curto prazo tenha um aumento de preço muito em breve, ninguém sabe, e eu, então, faço um contrato, uma renegociação de contrato de mais longo prazo com a distribuidora. Alivio a distribuidora e o gerador, então, fica numa posição redeada, tranquila, pelo prazo que ele negociou. Então, tem muitas outras etapas ainda a se avançar, e não é só esse alívio agora que vai resolver todos os problemas do setor elétrico, até porque nós temos que, desse valor máximo, aí, diminuir o que for possível para que fique o menor volume de recursos possível na conta do consumidor. Porque não adianta o Madureira dizer, isso aí é só um adiantamento, o consumidor não vai pagar. Vai pagar, não tem almoço de graça. No fim das contas, é ele que vai pagar. Não vai pagar agora, vai pagar diluído, mas vai pagar. Não tem nenhuma dúvida. Então, pelo menos a minha visão é que nós temos que continuar num esforço para diminuir o valor que vai ser efetivamente pago pelo consumidor cativo. Nós temos aqui duas perguntas também sobre a questão da força maior nos contratos, do Rafael e do Francisco Odinei Vieira. Essa pergunta, a primeira delas é dedicada à Anácia e à Mariana, o que o jurídico da Anácia pensa sobre as alegações de força maior, mas eu acho que essa pergunta pode ser dividida também com o Reginaldo, como é que as comercializadoras estão vendo essa questão. E a pergunta do Odinei é de que as variações naturais do mercado são regulamentadas pelo PRORET para manter o equilíbrio econômico e financeiro das distribuidoras. Mas se nesse caso, elas não mereceriam um tratamento diferente. Então, deixo para vocês aí, Mariana, Reginaldo, e se o Menel quiser contribuir também, abrimos a palavra para vocês. Obrigada. Eu sou da casa, a gente deixa o primeiro convidado falar. Ô Mariana, eu tenho maior admiração pela ANAS. Assim, o Carlos, ele tem uma característica. Eu nunca consegui fazer uma reunião como essa no dia do meu aniversário. Parabéns aí, Carlos. A ANAS consegue fazer uma comemoração com os amigos aqui, uma confraternização muito boa. Eu não consigo fazer isso na Abraçar, até porque meu aniversário é no dia 6 de janeiro, não é um dia muito propício, né? Antes de eu ir na pergunta, eu queria dizer outra coisa. Eu sou um consumidor cativo aqui em Brasília, da SEB, e sou um consumidor cativo lá no Rio de Janeiro, onde morava meu pai, a conta de energia está no meu nome. Eu não quero pagar a conta Covid. Eu não tenho essa opção. Eu não quero pagar juro para banco. Eu não preciso de empréstimo. E eu vou ter que pagar juro para banco, vou ter que pagar empréstimo, porque eu sou um consumidor cativo. Então, eu queria deixar aqui registrado o meu protesto. Não quero saber de conta Covid, porque eu não quero pagar juro para banco, mas eu não tenho essa opção.
tomar um empréstimo para mim que eu vou ter que pagar juros para banco. Eu não quero pagar. A questão da força maior, que pelo menos o entendimento que a Abracel passou para os seus associados, é um conceito que envolve, primeiro, o consumidor e qualquer agente do setor, não vale apenas para o consumidor, ele teria que demonstrar a força maior no caso específico. O exemplo que sempre se traz é assim, veja o consumidor como uma escola do Mercado Livre. Essa escola, o consumo dela é zero, mas a receita dela está plenamente preservada. Nesse caso, se caracterizaria força maior? Não, porque o consumidor ele tem condições de arcar com a conta de energia agora no evento da Covid, em função de ter a sua receita remunerada. Então, a força da maior ela tem que ser demonstrada caso a caso, percorrida todas aquelas instâncias que precisa ser demonstrada, no caso específico do contrato de compra e venda de energia, que está previsto nas próprias cláusulas do contrato. Então, é um pouco isso. No início da pandemia, houve uma discussão se haveria uma força maior ampla, geral e restrita. Do tipo, houve a pandemia, é força maior para todo mundo. Não é assim, porque ela afeta os contratos que são diferentes, têm cláusulas diferentes de uma forma distinta. É um pouco esse entendimento que tem preservado a questão da força maior. E lembrando que o mecanismo de resolução dos contratos que está previsto nesses próprios contratos de compra e de venda de energia, a maioria deles, eles não são iguais, é a cláusula de arbitragem. Então, isso tudo que precisa ser levado em consideração. Mas, para além disso, a principal dispositivo, pelo menos, da orientação que a Abracel passou aos seus associados evitar definitivamente qualquer tipo de judicialização e negociar, sempre que demonstrado pelo consumidor, a dificuldade que ele estava para honrar aqueles contratos. Então, esse é o ponto, até porque os comercializadores não teriam como repassar isso ao longo da cadeia, porque eles compram essa energia de um gerador. Então, eu teria que alegar força maior para o gerador. Então, a força maior entre agentes é mais difícil, o que é mais comum, mais aceito, é a força maior entre um agente, quer seja comercializador, quer seja gerador, com o consumidor. Mariana, eu queria botar um pouco de lenha na tua pergunta aí. É o seguinte: primeiro, a nota técnica e o termo de aceite, ele diz que, taxativamente, que as distribuidoras abrem mão do direito de ir à justiça se aderirem ao termo de aceite, se aceitarem. Então, eu não entendo juridicamente como é que alguém pode deixar abrir mão de um direito seu, né? Então, eu acho que é uma cláusula leonina. Eu me lembro do racionamento de 2003, eu era gestor da Sulgip e assinei aquele contrato pela Sulgip. E também tinha essa cláusula, e nós contratamos um advogado, que não foi você, mas ele disse: olha, não pode assinar com tranquilidade, porque se você se sentir prejudicado, cabe recurso à justiça. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte: a hora que sai uma regulamentação, sai uma medida provisória, que provavelmente vai se transformar em lei, eu aqui tenho minhas dúvidas se vão realmente conseguir analisar as 180 emendas, sendo que 32 delas representam aumentos de custo para os consumidores. 32. É um troço absurdo. Então, eu tenho a impressão que ela já cumpriu a sua finalidade, já deu o comando para um decreto, o decreto já deu comando para uma resolução, ela pode caducar. Para mim, seria ótimo se ela caducasse e os atos jurídicos
perfeitos que foram feitos durante a vigência dela continuassem. Mas, ao haver esses comandos legais, você não acha que enfraqueceu a posição de quem quiser, por exemplo, declarar força maior? Por quê? Porque já foi oferecido um mecanismo para superar o efeito da força maior. Então, eu acho que está enfraquecida essa posição. A mesma coisa que ocorre dentro do GSF, quando o próprio governo reconheceu que certos parâmetros não são um risco hidrológico. Então, a justiça diz, bom, se o próprio governo, que é o maior interessado, já reconheceu, por que eu vou bater nisso? Então, esses 2 pontos eu gostaria da minha Mariana Pimenta, Mariana Amin, desculpe, em vez de Pimenta. São questões que a gente tem levantado dentro uma vida profissional minha de 36 anos no setor, mas abrir mão de um direito seu e, inclusive, quando se fala de colocar como disposição legal que você abre mão de ir ao judiciário, isso para mim é contraditar aquilo que está na Constituição, que você tem o direito de ir a juiz e de fazer valer o seu direito, né? Mas vem isso desde o tempo do racionamento, veio principalmente mais grafado com a conta CR, que foi foi o ponto principal que mais defenderam. E o que me assusta, Manel, é que assim, no discurso da ANEEL, se você viu vamos dizer, o debate quando a diretoria estava avaliando o pedido dos consumidores, que foi, vamos dizer, a Abrace foi a protagonista, mas, na verdade, eram todas as associações, inclusive a ANAS já tinha 4, 5 cartas lá dentro, dando alternativas para isso, e o tom da Procuradoria da ANEEL e o tom da diretoria da ANEEL é assim, queremos evitar judicialização, não é momento de judicializar, não é o momento de fazer, ninguém gosta de ir para juízo, ninguém gosta de ir para o contencioso, consumidor menos ainda, que isso custa dinheiro para a gente. Mas há algumas questões hoje, ou mesmo nessas negociações que foram feitas, a judicialização, que foram medidas preparatórias para a arbitragem, foram levadas a juízo para se valer de uma revisão de contrato no momento em que o consumidor estava totalmente impossibilitado de cumprir com a sua obrigação. E aí são 2 questões, aí respondendo a você, Menino, e também já tratando um pouco do que o Reginaldo trouxe para nós. Nunca nenhum de nós consumidores, pelo menos pelos que eu falo como assessora jurídica da ANAS, mas mesmo numa banca de um escritório que eu tenho, nunca se pretendeu que força maior fosse generalista. E todo mundo que sabe que trabalha no setor ou que trabalha com direito sabe que a gente tem que comprovar e que tem que discutir, mas simplesmente alegar e ir embora. O que não se pode admitir é que o fato imprevisível seja comparado, como foi para a negativa de algumas comercializadoras, infelizmente, Reginaldo, que é um impeditivo, é um fato de... Então, o MEC tem nos contratos, que é a maioria, e eu sei deles, agora até me foge um pouco a redação, mas é que vocês têm impedido de consumir. Vamos admitir que dentro de um contrato, eu vou dizer que não é força maior um problema impeditivo de consumo provocado por mim, mas não por um evento externo, não por alguma coisa que está assolando o mundo. Não é só o Brasil e não sou só eu como consumidor. Então, a gente sempre, dentro da ANAS, já fizemos GTs anteriores, logo que começou a pandemia, falando, a nossa visão é de que a força maior tem que ser avaliada caso a caso, e as consequências dessa força maior têm que ser avaliadas caso a caso e levadas, inclusive, se fosse para atingir a cadeia, sim. Por que não? Por que a gente blindou por que a gente blinda
o distribuidor, blinda o comercializador e blinda o gerador, dizendo que não existe como eu mitigar ou como falar. A pandemia atingiu a todos, a redução de consumo veio para todo mundo. Será que não era o caso de todo mundo sentar e ver como estão os contratos e ver se adequar à realidade? A gente tem por hábito dentro do setor fazer com que a realidade se adeque a gente, não a gente se adeque à realidade. Então, a gente está começando a ter que explorar algumas questões relativas ao que é força maior e o que é onerosidade. São duas questões. Eu tenho claro e presente que um estabelecimento comercial que esteja proibido de abrir, não pode dizer que ele tem que demonstrar, que ele mitigar, que ele tem que vender a energia no mercado e não receber no MSP para dizer que é força maior. Eu acredito que é força maior, mas eu conduzo e continuo achando que a negociação é a melhor maneira, porque ninguém quer ir às juízes, eu quero resolver o problema. E o problema agora é, estou fechado, não posso abrir, não posso comercializar, não posso fazer nada. O que eu faço? Pago o comercializador e pronto. Pago um gerador e pronto. Não, vamos olhar caso a caso. Vamos ver qual é a questão. Perda de mercado, ela pode vir, sim, com um caso de onerosidade. Infelizmente, pode. Assim como pode ser para o consumo, pode ser para o gerador e pode ser para o comercializador. A gente tem que olhar a questão estrutural. Nós estamos, e eu falei isso no GT, e até foi grata a minha surpresa que participando de um webinário que vocês participaram, da América, o CEO da América até falou isso. É a primeira vez que a gente está vivendo crise de demanda. Todas as crises que nós tivemos no setor foi de oferta. Elas foram de oferta. E aí se restringiram dentro do setor e a gente acabou por guardar essa questão de soluções, de conta CR, de RT, de revisão extraordinária no racionamento, mas elas eram crises que estavam afetas ao setor e eram crises de oferta. Agora eu tenho uma crise de demanda e vem de externo. A mesma solução está até sendo dada. Será que está certo? Mariana. Tá bom. Obrigado, Mariana. Nós estamos em cima do laço, eu já passei da hora do nosso compromisso. Como sempre, em todas as nossas reuniões, em primeiro lugar, um super agradecimento ao Minel, Reginaldo e Madureira, que dedicaram esse tempo à ANACE. Nos últimos segundos, eu sempre pergunto se existe algum arrependimento. Mesmo hoje, eu vou dar essa oportunidade para os nossos convidados e participantes. O chat está aberto, as perguntas podem ser enviadas, nós vamos, de uma forma ou de outra, agradecer. Só que nós estamos com o nosso tempo absolutamente estourados. Então, obrigado, Menel, obrigado, Reginaldo, obrigado a todos os participantes, foi muito bom. A lista de participantes ligados até agora mostra o sucesso e quanto é bom a gente ter essa liberdade para discutir e poder trocar ideias com vocês. Muito obrigado, boa tarde e até o próximo GT. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigada, Menel. Obrigada, Reginaldo. Um prazer debater. Mariana, obrigado, Carlos. Heloísa, um abraço para vocês. Obrigada, senhora. Tchau, Carlos. Tchau, Menel. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Tudo de bom. Um abraço. Próximo GT, dia 16 de junho. Está marcado, está no calendário. Não deixem passar. 16 de junho tem mais. Agradeço a vocês. Carlos, parabéns. Deus te abençoe. Amém, nós todos. Muito obrigado. Obrigado. Beijo. Parabéns.